Mas nós temos uma história famosa de Lázaro, Aham. que retornou. E mesmo a figura de Jesus, sendo um mestre daquela potência, dentro de estudos, por exemplo, com o Wagner Borges, há a seguinte exemplificação, que Jesus conseguiu, porque ainda havia uma ligação entre o cordão de prata e o ser, né? Certo. E aí que está a pergunta, porque assim muitas pessoas têm essa fantasia também em relação a voltar para cá. Uhum. Existe um tempo específico para a experiência de quase morte? Normalmente varia de quanto tempo isso, e e aí, em que nível que a gente pode dizer que a consciência se desprendeu mesmo, né? E aí você olha para o cidadão que está ali e fala: "Não, aí não vai rolar um relato, porque não há mais condições". Exato. Então, muitas das experiências de quase morte, elas são de alguns minutos ou chega até ser de algumas horas. Agora, tem muitos casos inclusive isso mudou nos Estados Unidos ultimamente muito, quando você considera uma pessoa realmente morta. Então, antes parou de respirar, o coração parou de bater, para de respirar, né, primeiro. Uhum. Aí cessa a vida porque, se tiver, por exemplo, ligado no eletroencefalograma ou no outro do cérebro, eletroencefalografo, ou Eletroencefalograma. Os eletroencefalograma, idiomas estão, né? confunde um pouco. E então você vai ver no monitor o flatline, né, a linha reta. E então aí, clinicamente, ele pode ser considerado morto. Acontece que já houve muitos casos, e até recentes, de aquela pessoa que foi declarada morta acordar dentro de um saco no necrotério, por exemplo, ou no próprio velório. E não faz muito tempo isso. O ano passado teve pelo menos um caso que eu me lembro. A pessoa ela desperta e coloca todo mundo para correr, né? Ainda acontece no velório? Acontece ainda no velório, acontece, não faz muito tempo, não. Então, ela ficou pelo menos, sei lá, 24 horas ou até 36 horas ainda com algum resquício de vida, e obviamente com o cordão de prata conectado, e ela volta à vida por uma razão ou outra, Uhum. depois de um tempo longínquo. E uma coisa que é muito interessante, mesmo que, porque é assim, quando a pessoa ela perde a consciência, quando ela tem, por exemplo, pode ser um acidente, um afogamento, um ataque cardíaco, por exemplo, que cessa o batimento cardíaco, e aí o coração, quando ele para de bater, ele para de levar oxigênio às células, e o cérebro é o maior consumidor de oxigênio do corpo físico, 25% do oxigênio que nós respiramos é consumido pelo cérebro. E se ele ficar 5 minutos sem receber oxigênio direto, os neurônios começam a morrer. E a célula, os neurônios são células que não se replicam, tem obviamente a plasticidade cerebral, mas elas não se replicam igual às outras células normais do corpo, e ela demora, e ela vai morrendo, e vai te causar uma lesão que pode te paralisar, ou a fala, ou o membro, etc. Mas isso não ocorre nas experiências de quase morte. A pessoa volta, e na verdade, não só ela volta com talentos. Tem muitos casos de pessoas que ao voltar, ela percebe talentos que ela não tinha, musical, pintura, ou escrever, uma delas que é comum, a capacidade de curar através das mãos, por exemplo. São fenômenos que eles acabam vindo. Tem um caso muito interessante de um brasileiro que ele ficou em coma, pode ser coma induzido, ou coma parcial, que a pessoa ela não está clinicamente morta. Mas esse caso desse rapaz, por exemplo, ele ficou acho que uns 3 dias em coma. E ele voltou tocando violino. Bem, aí perguntaram para ele, naquele estado de inconsciência
que supostamente ele estava e que não deveria ter consciência, porque, segundo a neurociência materialista, o cérebro é que produz a consciência. Se não tem atividade cerebral, consequentemente, você não existe, porque você não tem consciência. E esse rapaz, perguntaram para ele o que ele fazia. Ele falou: eu estava tomando aulas de violino. Tinha uma mulher que ela me dava aula de violino. E ele passou aquele tempo de inconsciência tocando violino. Quando ele voltou, ele veio sabendo. Agora, vai explicar. Onde é que ele estava? Ele estava certamente em uma dimensão paralela, que é uma dimensão que existe, obviamente, junto com essa mesmo, vibrando em sintonias mais sutis, e existente aqui. E nesses fenômenos, por exemplo, nesses casos, e existem muitos outros semelhantes, então esse, na verdade, enquanto o corpo físico ele está aí moribundo quase, ele em espírito, o ser imortal que ele está em outras paragens, aprendendo, crescendo e continuando a sua existência que vai ser para sempre. E é interessante isso, porque as pessoas buscam muito padrões verificáveis, né. Isso não é verificável. Não tem Como não? como vai verificar como ele aprendeu violino, né, se a gente sim. não entra na ótica espiritual, não é? Exato. Por exemplo, vamos verificar, ele teve aqui um retorno, os sinais vitais dele são verificáveis, a gente viu que ele quase foi, ou ficou morto por 2 minutos, às vezes fala, mas como é que o cara vai trazer para o plano material uma explicação cartesiana, vamos dizer assim, do violino? Quem explica isso? Materialmente falando, então a gente tem que sair dessa ótica Claro. nesse momento, né, porque o Claro. cara vai conseguir pôr no papel uma verificação De de: como? isso estava no inconsciente dele, podem falar isso, né. Mas de onde veio esse aprendizado? Esse é uma das questões. Você vê pelo resultado, é a consequência daquilo. Antes eu não existia, e nessa consciência dele, por exemplo, ou inconsciência, segundo a ciência materialista, ele teria que ser piorado, não melhorado. Os talentos que ele tinha deveria ter sido até feito uma ruptura, se ele, existem muitos casos, por exemplo, de amnésia, ou tem gente que vem aprendendo, e isso não estou inventando não, ele veio falando outro idioma, porque nós temos muito conhecimento em nosso subconsciente ou o nosso corpo mental. Se você que acredita, eu acredito na reencarnação piamente, obviamente. Então, nós temos um conhecimento que ele não é aflorado nas existências, dependendo da existência. Por exemplo, nessa aqui, o aprendizado que a gente, o conhecimento que a gente tem aqui materializado ou aflorado durante essa vida que a gente vai aprendendo, é aquilo que você necessita para cumprir essa tarefa aqui. Você não precisa outra, mas nós temos muito conhecimento que, em certas circunstâncias, como nesse caso aqui, ela pode destravar aquilo por alguma razão, e ela vem, então, algo que você, como Platão muito bem disse, nós não aprendemos coisas novas, nós relembramos o que já sabemos. Então, nós temos esse conhecimento que, dependendo da circunstância, ele pode vir à tona novamente. E para as pessoas que, são mais incisivas em relação a isso, alegando que já ouvi várias justificativas, que isso é uma alucinação cerebral, que isso é uma falha do cérebro e um mecanismo de defesa no momento que a pessoa está passando por aquilo, né. E, bom, diversas explicações que às vezes não batem com esse resultado, né. Até que ponto que, até dentro de um experimento, a gente consegue quebrar esse tipo de justificativa, né? O experimento em si, ele já está sendo feito, mas é difícil. Quem faz isso é o Sam Parmian, que ele é um dos mais, agora ele é um dos mais atuantes pesquisadores. Ele é da Universidade de Yale, ele é médico também, psiquiatra, e ele se dedica muito a isso. Então, um projeto que eles fizeram, que chama Aware,
de colocar, tipo assim, nas salas de emergência, eles colocarem no teto tipo um monitor de computador que mostra figuras, imagens. E quando alguém que sofre uma parada cardíaca ou alguma coisa está naquela sala, então eles acionam, porque o relato mais frequente da pessoa que tem uma experiência de quase morte, sobretudo essa que está no hospital, é ver-se saindo do corpo, sente-se saindo do corpo, vê-se saindo do corpo, flutua, porque não tem gravidade, né? O corpo espiritual não tem peso, e observando de cima para baixo tudo que ocorre. Muitos dão detalhes depois. Então, a tentativa seria, vamos supor que essa pessoa ela flutua até o teto e ela olha para cima e ela vê aquele monitor projetando umas imagens, sei lá, os girassóis do Van Gogh, por exemplo. Aí ela vai falar, Interessante, hein? ela vai falar, vi o girassol do Van Gogh, depois tem um cavalo, uma menina brincando com um cachorrinho, alguma coisa desse tipo. E aí Então, já tá em exercício em alguns tem, hospitais? mas aí, só que aí não deu certo ainda, porque é difícil você pegar nessa Ainda não teve um situação. relato. Exato, mas tem o projeto, mas não teve o relato. Agora, tem relatos super interessantes, inclusive eu cito alguns deles no livro. Tem tem um caso da Maria, foi acho que nos anos 70, mais ou menos. E a Maria, ela foi na cidade de Seattle, no estado de Washington, a costa oeste dos Estados Unidos. Ela era mexicana, ela deve estar viva ainda. E ela teve uma parada cardíaca. E ela foi internada, ela estava tendo um problema no coração, e ela teve uma parada cardíaca enquanto ela estava internada no hospital. Aí ela estava toda entubada, né? Ela estava entubada. Ela não falava bem inglês. Aí ela teve uma parada cardíaca, deu lá o flatline e tal, e aí ela vai contar depois, então ela perde a consciência, segundo a medicina materialista. Só que ela vai contar o que é que aconteceu com ela. Então ela se viu saindo do hospital, ela viu as ambulâncias entrando e saindo, e ela relatando. Aí ela viu-se flutuando fora do hospital. Ele tinha alguns andares, acho que 6 andares. Aí ela se viu flutuando assim, e em um dos tinha os quartos, né? E cada quarto tinha uma varanda, aquelas varandas com as grades de ferro e tal. E um telhadinho, por exemplo, né? Nas varandas. E em um canto de uma dessas varandas, lá num dos quartos, no quarto andar, ela viu um tênis velho, meio azulado, se eu não me engano, desbotado, e o cordão, ele tem as duas pontas do cordão, né? Então, uma das pontas, isso chamou a atenção dela, ela estava assim, ela descia abaixo e a ponta ela estava grudada na sola. E ela observou tudo isso aí. Aí, quando ela voltou, que conseguiram ressuscitá-la, ela estava super agitada. E só que os médicos, eles não entendiam o que ela falava, porque primeiro que ela quase não falava inglês, falava espanhol e agitada. E ela tinha uma assistente social, que ela chama Kimberly Clark Sharp. E ela até escreveu um livro sobre o relato da Maria. E ela falava espanhol. Então, chamaram a Kimberly e falou, vê o que é que está acontecendo com essa menina aí, né? Essa moça. Aí ela contou para a Kimberly o que aconteceu. O que a Kimberly fez? Ela foi em todos os quartos e olhar na varanda em busca do pé de tênis. E achou. Do jeitinho que a Maria descreveu o tênis e trouxe o tênis para ela. E ela, o corpo dela, todo entubado lá, não tinha. Como que essa mulher viria ou inventaria uma história dessa naquelas condições? Não tem. Não tem. Verdade. Quando você mostra esse tipo de evidência, no caso, como tem outras,
de a pessoa sair, esse é um dos, porque o Sam Palmer pesquisou, de sair do corpo, né, durante uma experiência de quase morte, e sair pela rua em direção a um parque e testemunhar um acidente de carro, voltar, relatar o acidente, irem lá para averiguar se aconteceu o dito acidente, e o dito acidente aconteceu. Como que você vai explicar? Se você fala, mesmo você falando, mesmo os que querem provar que isso é fantasia ou é alucinação, ele vai te desconversar. Ele não vai nem te ouvir, porque ele não quer Vai falar que é ouvir. coincidência. Que é mas como que isso é esses são alguns casos. Tem muitos mais, tem muitos outros que eu relato muitos deles. Tem um deles, por exemplo, que ele foi achado num parque, estava desacordado, em coma, e foi levado a um hospital e ele foi ressuscitado. E ele usava dentaduras. E uma das enfermeiras, eles vão fazer isso quando ele chega, ver se tem dentadura e tal. E ela tem lá um carrinho, ela vê que ele tem a dentadura, tira a dentadura dele e coloca na gaveta do carrinho. E ele vai ser ressuscitado, e aí vai normalizar mais ou menos a situação, e ele vai para o quarto. E ele está nesse quarto internado há uma semana, e procurando a dentadura dele, e pedindo, e ninguém sabia da dentadura. E aí um dia entra a enfermeira que tirou a dentadura dele. Ele falou: foi você que tirou a minha dentadura. Me traz ela de volta. Você colocou na gaveta do carrinho. E a mulher trouxe a dentadura dele. Como que você vai explicar uma coisa dessa? Então, evidências tem de muito. Tem umas absurdas até, porque assim, eu estudo dos dois lados, inclusive a parte dos céticos, que eu questiono muitos deles, que eles até, e eles publicam, isso sai, tem um que chama de intrusão do REM, REM que é o Rapid Eye Movement, né, que é o movimento ocular rápido. Então, eles defendem essa sua tese até. Isso aí é uma intrusão desse REM, que é o Rapid Eye Movement. Então, rapidamente, o que é? No ciclo do sono, nós dormimos em ciclos, né? Então, em fases. Tem uma fase 1, 2 estágios, 1, 2, 3, 4 estágios. E o último é o estágio que é chamado de REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o movimento ocular rápido. Por quê? Porque no final do sono, tem um movimento, isso aí nos estudos do sono, é observado esse fenômeno que ocorre. Então, a maioria, o sono REM, ele acontece em todas as fases, mesmo que a gente não se lembra, mais ou menos 5. E ele é uma das mais curtas, tipo 20 minutos, 30 minutos. Quanto mais próximo a gente chega do despertar, o REM é mais rápido. E nesse, segundo os estudantes do pesquisadores do sonho, seria nessa fase do REM quando o sonho acontece. Por quê? Porque tem um movimento, você observa, se você tiver criança em casa, bebê, animais até, se você observar quando o seu gato, o seu pet, seu cachorrinho está dormindo, você vai ver durante determinado parte do sono que os olhos dele mexem sob as pálpebras. E eles estão sonhando. Todos fizeram pesquisa, todos os animais, pássaros, tudo de sangue morno, assim, talvez até o jacaré, cobras, répteis, eles têm o sangue, ele não é de 37 graus, como o nosso. Então, a maioria dos animais sonham. E a evidência é isso, porque eles estão vendo imagens mentais. E eles descobriram no ser humano porque quando eles despertam alguém nessa fase e pergunta se ele estava sonhando, ele consegue relatar um sonho com clareza. E, ao contrário, se ele despertar quando não tem o movimento, então acham que não sonham. Mas é que o sono é muito profundo. E eu cito essas fases do sono em detalhes nesse livro, Perambulando pela Noite, Mostrar que ao é pessoal aqui. um Perambulando pela pouco das noite. minhas experiências fora do corpo.
Então, alguns desses pesquisadores, certo, que eles vieram com essa teoria, e se você for procurar na internet, no Google, em inglês seria mais fácil, que é o REM intrusion, né? Intrusion, ou intrusão REM. Então, eles vão falar que a experiência de quase morte, ela é uma intrusão, no caso de um sonho ou de uma parte. E eles falam isso com toda a propriedade, e quando eu li, e eles são pessoas que têm PhD e tudo, aí eu vejo isso e eu falo, mas esse é o cara, e como tem muitas experiências de quase morte, o cara tá numa moto, o cara tá andando aí a 100 quilômetros por hora, totalmente lúcido. Ele tem um acidente, que ele quase morre, que ele vai sair do corpo, ele vai relatar essa experiência. O que é que essa intrusão de REM vai ter a ver? Se ele nem dormindo estava, ele estava totalmente desperto. Então, nem sentido faz. Então, existem outras teorias também que eles tentam, até recentes, procurar alguma maneira de mostrar que isso é um problema, é uma condição cerebral apenas, que nada tem a ver com paranormalidade, né, mas tem algumas que nem sentido faz. Dentro dessa ótica, eu lembro que até o Valdo Vieira, ele foi no Faustão uma vez, o Faustão abriu para naquela época, tinha mais a liberdade nas redes televisivas, né. Ele falava em relação à projeção astral, mas é muito Sim, similar à proposta, é, que ele dizia: "Olha, vamos fazer um experimento, coloca dentro de uma caixa uma palavra-chave", vamos dizer assim. E aí pode me colocar o outro projetor, pessoas que têm essa experiência com bastante, incidência, numa outra sala, monitora ali tudo, os batimentos, a função cerebral, e ao projetar, eu vou projetar e eu vou estar projetado, eu vou acessar essa caixa e vou falar, trazer a palavra-chave que somente o responsável pode ter. Seria uma comprovação. Mas não deu em nada isso daí, porque a maioria estava mais preocupada em provar que não existe do que não do que existe, né. existe, Então, assim, ainda você falou sobre essa questão do telão, né, é meio loteria, se acontecer, é, aí a pessoa vai lá e descreve, mas a maioria dos experimentos científicos é por observação. exato. É observação e resultado, o que as pessoas dizem na maioria das vezes. Então, eu acredito que quando tem médicos envolvidos, às vezes um médico também passou por isso, né, fica mais fácil aproximar os 2 universos, né. É. E aí como explica? Eu não sei onde eu vi uma vez, mas essa é boa, a pessoa era cega, teve a experiência de quase morte e Uhum, ela descrevia uhum, o que ela viu aham. e não via aqui. É, essa foi a Vicky. A Vicky. Vicky eu cito o caso dela no meu livro, nos 2 eu acho. Ela ela era cega de nascença. Eu gosto de contar esse caso, mas eu eu deixo a parte cega de nascença para o final, porque ela cantava, né, ela é de Seattle também. Ela tá viva ainda. Eu pensei em procurar e conversar com ela, mas ela foi uma que não queria voltar. E quando ela teve a experiência, ela tinha 22 anos, e ela não queria voltar, porque ela reencontrou seus seres queridos, pais adotivos, inclusive incluindo outras pessoas que ela cresceu numa escola para deficientes, visuais, e uma ou 2, garotas que eram amigas delas, que também eram deficientes visuais, que já haviam, desencarnado, morrido, elas estavam lá, né, estavam lá, estavam intactas, né, com todos os seus sentidos aflorados e, obviamente, muito mais evoluídos. E ela, então, ela vai citar, ela tem um acidente, ela tinha um amigo dela que sempre ia buscá-la depois do trabalho dela no bar.
no restaurante. E um dia ele não veio. E então ela ficou sem carona e alguém, uma das pessoas que estavam lá, ofereceu carona para ela. 1h da manhã, imagina, lá tomando, tal, não é? Bom, de qualquer maneira, eles tiveram um acidente e ela, então, ela é projetada, ela é lançada fora do carro. E isso foi nos anos 70, nem não tinha obrigatoriedade de cinto de segurança ainda. E ela, então, ela se vê fora do corpo. E ela vê todo o tumulto que está acontecendo e ela vê que chega a ambulância e que a ambulância pega o corpo dela e leva para o hospital, e ela até segue a ambulância e depois ela vai sair do corpo, aliás, ela já está fora do corpo, ela vai sair do hospital, então ela tem o episódio, a luz, o ponto de luz, só que nesse projeto que ela vai saindo, ela vê tudo. Então ela vê de cima para baixo, igual um gavião, um pássaro olhando para baixo. Então ela nota tudo, que estava o movimento, não tinha muito movimento, que era de manhã, mas tinha nevado, tinha neve e tal. Aí ela vai ter as visões, então ela vai chegar nesse ambiente espiritual, onde ela vai encontrar todos os seus familiares. E ela então, ela é recepcionada, isso acontece muito, que além dos familiares ainda tem o ser de luz, que eles chamam, que nesse caso são os protetores ou os mentores de cada um. Então, no caso, a Vicky, ela pede para ficar, ela fala: olha, a vida aqui é muito melhor, né? Eu ainda com a minha deficiência, eles falaram: você ainda não terminou o seu trabalho. Você vai precisar voltar, você vai se casar, você vai ter família. E foi mostrado a ela o futuro dela, para ajudá-la, para convencê-la a voltar. Então ela voltou e ainda ela está encarnada, ela vive ainda.